Ponha fim no teu medo. Deus encarnado veio ao mundo para libertar a humanidade. Parte 07, dia 17 de dezembro de 2024. Por que não deixar de lado o exterior e o visível completamente? Que seja o batismo do Espírito e não a água. Que não haja pão e vinho, mas que haja comunhão com Cristo sem o sinal externo. Devo confessar, embora nunca o fizesse, porque sou fiel ao claro testemunho das Escrituras. Mas meu coração foi um tanto tentado e disse a mim mesmo: os homens sempre perverterão essas duas ordenanças. Não seria melhor acabar com eles? Por que não deixar de lado o exterior e o visível completamente? Que seja o batismo do Espírito e não a água. Que não haja pão e vinho, mas que haja comunhão com Cristo sem o sinal externo. Devo confessar, embora nunca o fizesse, porque sou fiel ao claro das testemunhas das Escrituras, mas meu coração foi tentado e disse a mim mesmo: embora eu tenha notado sobre esse assunto, sempre estive consciente de que as ordenanças são corretas e devem ser praticadas fielmente, porque tenho descansado no texto. Há três que testificam: o Espírito, a água e o sangue. E os três estão de acordo. E o que eles testemunham? Eles dão testemunho da missão de Jesus como Cristo, ou seja, da verdadeira encarnação de Deus. Eles dão testemunho da natureza material de Cristo. Você já notou que quando as pessoas desistem das suas duas ordenanças externas, elas geralmente revelam a tendência de desistir do fato literal de que Deus se fez carne? O fato literal de que Cristo era realmente um homem geralmente tem sido posto em dúvida ou jogado em segundo plano quando as duas ordenanças externas foram abandonadas. E creio que essas duas ordenanças simbólicas, que são um elo entre o espírito e o material, são estabelecidos de propósito para mostrar que Cristo Jesus, embora gloriosamente um espírito, também foi um homem vestido em um corpo de carne e sangue reais como o nosso. Para que ele pudesse ser tocado e tocado, assim como ele disse: toque-me e veja. Um fantasma não tem carne e ossos, como você vê que eu tenho. Quando penso no Espírito Santo, que dá testemunho de que Cristo era realmente um homem, agradeço a ele por esse testemunho. Então me volto para a água, e quando leio que Cristo foi batizado publicamente no Jordão, percebo que ele não poderia ser um fantasma. Ele não poderia ter sido uma mera aparição sobrenatural, pois estava imerso na água. Deve ter sido um homem sólido e substancial. A preservação da ordenança do batismo é um testemunho da realidade do Deus encarnado. Então veio o sangue. Ele não poderia ter derramado sangue no Calvário se fosse apenas uma visão. Não poderia haver sangue escorrendo de seu lado quando a lança o perfurou, se ele fosse apenas uma aparência fantasmagórica. Ele deve ter sido de carne e osso como nós. E sempre que nos aproximamos de sua mesa, pegamos o cálice e ouvimos dizer: este cálice é a nova aliança em meu sangue. Há uma terceira testemunha na terra do fato de que Jesus apareceu em carne e osso. Sangue entre os homens, de modo que o Espírito, a água e o sangue são os três testemunhos permanentes na Igreja de Deus, que Cristo era Deus e que ele também era real, sólida e substancialmente homem. Eu me deleitarei ainda mais nas ordenanças por causa disso. Essas duas ordenanças servem para nos fazer lembrar que Cristo era realmente carne e sangue, e que o cristianismo tem algo a ver com esta nossa carne e sangue. Este mesmo corpo ressuscitará da tumba. Jesus veio para livrar essa carne fraca da corrupção. E assim, embora devamos sempre manter o espiritual em primeiro lugar,
somos impedidos de rejeitar o corpo material como se fosse do diabo. Cristo purificou tanto o reino da matéria como o reino do espírito, e em ambos ele reina triunfante. Há um grande conforto aqui, e em ambos ele reina triunfante. Há um grande conforto aqui, e em ambos ele reina triunfante e triunfante. Amém e amém. 3. Por fim, podemos levar apenas alguns momentos para aplicar a cura a vários casos. Filho de Deus, você diz: não ouço ir a Deus hoje, me sinto tão fraco. Não temas, pois aquele que nasceu em Belém disse: não quebrarei a cana quebrada, nem apagarei o pavio que ainda fumega. Eu nunca irei para o céu, diz outro. Nunca verei aceitação na face de Deus. Estou tão tentado. Não temais, porque não tendes um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de vossas fraquezas. Mas tendes alguém que, como vós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Mas estou sozinho no mundo, diz outro. Ninguém se importa comigo. Independentemente disso, há um homem que se importa, um verdadeiro homem como você. Além disso, ele é seu semelhante e não esquece o espírito solitário. Amém. Em continuação. Obrigado, Senhor Deus, pela tua santa ajuda. Eu te agradeço no nome de Jesus Cristo, o meu Senhor e dono. Amém e amém.